Você está vendo que a tese de investimento tem um conceito um pouco diferente aí do mercado. Eu acredito que você nunca ouviu falar sobre o princípio ativo no mercado financeiro, tá? Mas esse é um conceito próprio aqui do método Torre de Sonhos, tá? Então é um jeito que a gente quer explicar, um jeito diferente, onde você vai ter menos esforço e mais resultado. Lembra disso, menos esforço, mais resultado. E agora a gente vai falar sobre o princípio ativo da renda variável. Então eu vou listar aqui alguns princípios ativos para que você possa ter conhecimento, tá? Então vamos lá, foca e tenha atenção. Se você ficar com alguma dúvida, você assiste de novo o vídeo. Se ainda persistir, assiste de novo. E se persistir, você me manda a sua mensagem, tá bom? Então vamos lá. Olha aí na minha tela. E você vai ver aí que esses são os princípios ativos que a gente vai estar citando. Então a gente tem o dólar, a gente tem o Ibovespa e o IBRX. Eita, agora vem aí o dólar, você entendeu. Agora o que é o Ibovespa, Rafael? Nunca ouvi falar desse nome Ibovespa. Talvez você saiba o que é, mas eu estou aqui nivelando a turma, tá? Então, o Ibovespa é o índice de ações mais conhecido, é o mais popular, vamos assim dizer. Mas no mercado de ações existem vários índices. O Ibovespa é o mais popular. Então, quando você ouvir a palavra Ibovespa, você automaticamente vai remeter ao mercado de ações. E o IBRX? O IBRX é outro índice do mercado de ações. Então, se você quiser entender os pormenores desse índice aí, você vai no Google, procura no Google que você vai entender o que é o Ibovespa e o IBRX. Em linha geral, o que eu preciso te falar aqui? O melhor índice, você vai descobrir agora se é o Ibovespa ou o IBRX. E esse que for o melhor é o que vai ser o princípio ativo que você vai tentar buscar seguir, tá bom? Então esse é um ponto importante. Agora, o que a gente tem que deixar, você tem que ficar claro aqui. Existem dois tipos de estratégia. A estratégia tática, que visa ficar pulando de galho em galho, né? Que essa não é a estratégia que a tese acredita. A gente acredita na tese de alocação estratégica, montar uma posição, entender os sonhos, entender o mercado e tomar uma posição. E essa posição vai buscar o melhor retorno. Esse é um dos princípios para eu ter menos esforço e mais retorno. Então, se eu precisar ficar trocando, pulando de galho em galho, compra um ativo, depois vende, depois compra outro, isso exige um esforço alto e talvez não tenha um retorno interessante. Agora, quando a gente monta uma posição estratégica, a gente tem menos esforço e mais retorno. Esse é um dos pontos aqui para você refletir. Vamos dar continuidade, vamos mostrar aqui para você a questão daquela estratégia time, né? Que algumas pessoas querem, o tático, né? Então você vê que em 2001, o princípio ativo campeão foi o dólar. Já em 2003, o princípio ativo campeão foi o Ibovespa. E o princípio ativo em 2004 foi o IBRX. E o CDI ganhou em 2010, né? O que a gente vê aqui? Que o dólar ele foi campeão 3 anos seguidos, né? Ele foi campeão em 2013, 2014 e 2015. Então, só recapitulando que aqui a gente está falando do princípio ativo, a gente não está falando de um produto financeiro, não perde esse foco, tá? A gente está falando de um princípio ativo que a partir desse princípio ativo você vai comprar um produto financeiro. Então, eu me lembro que em 2014, alguns clientes me mandaram mensagem, né, dizendo, olha, por que você não recomendou o dólar? E eu já tinha essa tese em mente, né? E aí eu mostrei um gráfico e a pessoa não comprou o dólar, né? E para sorte dela foi bom ela não ter comprado o dólar, mesmo em 2015 subindo, porque ela entendeu que o que mais importa é a alocação estratégica. Então, o que é a alocação estratégica? A alocação estratégica é a gente ampliar um cenário, ampliar um horizonte, uma linha do tempo, como a gente está vendo aí, no caso é dessa data aí que você está vendo, e a gente vê quais são os ativos que mais renderam, né? Então, a gente vê que o dólar foi o pior ativo, então quem colocou dinheiro em dólar, não importa se em 2013, 2014, 2015 rendeu, né? No histórico, no tempo histórico, ele não rendeu. E eu quero te fazer uma observação. O dólar, se a gente for comparar, ele perdeu inclusive para a caderneta de poupança, tá? Então, se a gente for comparar o dólar perdeu para a caderneta de poupança. Mas isso é um outro detalhe. Vamos voltar para a tela aqui do meu computador. E aí você vê que
Ibovespa, que é o índice conhecido aí do mercado de ações, ele também não ganhou. Quem ganhou na renda variável foi o IBRX, né? E ali eu coloquei o CDI só para a gente ter como um parâmetro, porque o mercado financeiro, ele quer te enganar. Ele diz que a renda fixa não é muito boa, mas perceba que a renda fixa, no caso aí apresentado pelo CDI, é uma excelente oportunidade. Então, não caia nesse conto de fadas aí dos economistas, dos profissionais da corretora que falam: a renda fixa caiu, agora você tem que tomar risco. Cuidado, você tem que tomar risco mediante um conhecimento. E você está tendo esse conhecimento aqui na tese, né? Na tese de investimento do método de opções. Mas, em linha geral, o CDI aqui nesse período foi o segundo melhor ativo. E ele só perdeu aqui para o IBRX. Então, você vê que o IBRX, de fato, ele tem um bom... Então, nós acreditamos que o mercado de ações é muito interessante para o planejamento de uma aposentadoria ou o planejamento de independência financeira. Então, faz sentido você se expor ao mercado de ações. Só que existe uma inteligência, que eu não vou te falar aqui como é que é essa inteligência, como se expor de forma correta no mercado de ações, né? Lembrando que a gente segue muito aqui do princípio do Warren Buffett, meio que o princípio dele é bem válido aqui, eu vou te explicar em outros vídeos, agora eu não vou me ater a ele. Mas se eu quero me expor no mercado de ações, qual é o índice que eu vou buscar? O IBRX. Então, a partir desse momento, você já sabe que o IBRX é a referência, é o princípio ativo. Então, se você quer montar uma carteira própria, você vai comparar o seu desempenho do mercado, a ação que porventura você tenha comprado versus o CDI no mesmo período. Se você estiver superando, quer dizer que você está acima do IBRX, então parabéns. Agora, se você estiver perdendo tanto tempo montando uma carteira, comprando vários ativos, e aí quando você compara com o IBRX, você fala assim: puxa, não estou conseguindo bater o IBRX, então talvez faça sentido, que é o que a gente acredita que vai acontecer, acontece com boa parte dos nossos clientes, que é escolher fundos de ações que vençam o IBRX. Então, o nosso papel aqui é escolher excelentes gestores, excelentes fundos de ações, onde a pessoa não precisa mais montar uma carteira de ações, né? E ela consegue, sem perder muito tempo, escolher. A gente lista aí uns 5 fundos de ações para ela estar investindo, e ela consegue focar na profissão dela e mesmo assim aplicar no mercado de ações. É lógico que existe, né? Quero deixar bem claro, existe as pessoas que se garantem no mercado de ações. Então, se você é uma pessoa que se garante no mercado de ações, você pode montar essa estratégia de carteira própria. Mas a maioria dos meus clientes, historicamente, quando eu comparo eles tentando fazer uma carteira própria, um desafio, ou eles recomendando, seguindo os fundos que eu oriento, os fundos dão de goleada. A maioria deles fala assim: depois de 1 ano e meio, depois de 2 anos, a gente trabalha há 8 anos fazendo planejamento financeiro, eles falam assim: eu só perdi meu tempo e não tive resultado. Então, eu me rendo à alocação de fundos. Então, é meio que isso que alguns clientes fazem. Lógico que tem as pessoas que conseguem, sim, montar uma carteira campeã, mas não são todos, tá? Dando continuidade aqui, a gente vai ver o quê? O gráfico, né? Então, é importante você ver o gráfico e você ver... Eu quis colocar aí você vê que o IBRX, ele oscila bastante, né? Então, é isso que você precisa entender. O IBRX é um princípio ativo que você deve se expor no longo prazo, mas você precisa entender que você tem que se expor com inteligência. Eu vou te explicar como é que se expõe por inteligência. Mas, em linha geral, deixa eu compartilhar uma coisa contigo aqui, um termo que muito provavelmente você nunca viu no mercado financeiro, que é a questão da maturação. Então, vai que a pessoa colocou ali no topo ali de 2008, né? Então, perceba que depois ali do topo caiu muito, né? E quanto tempo a pessoa que porventura tem errado, colocado no topo ali nesse ponto aí que você está vendo, quanto tempo demorou? Em média, 8 anos. Então, esse ponto aí demorou 8 anos para a pessoa voltar ao dinheiro que tinha, porventura, se fosse no índice, né? Então, perceba que existe um tempo de maturação também, os princípios ativos. Então, cada princípio ativo tem um tempo de maturação que eu vou estar te explicando. Mas entenda que o CDI tem um tempo de maturação, o IMAB5, o IMAB5+, o IBRX tem tempos de maturação.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou alguma dúvida, olha de novo esse vídeo para que você possa melhor entender. Esse princípio ativo, tanto da renda fixa como da renda variável, são fundamentais para você investir melhor o seu dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Você já entendeu que boa parte aqui da nossa essência da tese de investimento é recomendar fundos de investimento. Então, eu vou te recomendar fundos de investimento que seguem o IBRX, fundos de investimentos que seguem o IMAB5+, fundos de investimentos que seguem o IMA5 e fundos de investimentos que seguem o CDI. E existem algumas derivações que você vai entender com o avançar desse treinamento, tá bom? Mas o foco é isso, é menos esforço e mais resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e continue avançando.